Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical Online. Nós estamos falando sobre as parábolas de Jesus. Estamos já quase no finalzinho dessa série, onde a gente aborda as parábolas para ensinar principalmente sobre a questão do reino de Deus e como ser um cidadão desse reino. É natural que quando a gente vive num país, a gente viva segundo as regras, constituição, leis, costumes e cultura desse país. Da mesma forma, Jesus quer que nós aprendamos a viver como cidadão do reino, como aqueles que foram redimidos pelo seu sangue. Ele quer que aqueles que foram renovados pelo Espírito Santo tenham um padrão de vida totalmente diferente do mundo para viver segundo o padrão do reino e assim espelhar o reino, mas também a se manifestar a imagem de Deus. Lembra que nós fomos criados à imagem de Deus lá em Adão e Eva, mas o pecado deformou, perdemos a glória de Deus, como Paulo diz em Romanos, e agora, com essa imagem restaurada a partir de Jesus Cristo, nós temos que manifestar isso através do nosso testemunho, através da nossa fala, através de comportamentos que realmente que as pessoas possam ver Cristo em nós, como Paulo também diz aos Colossenses. Então as parábolas é para isso, é para que a gente conheça o reino e saiba também como nos comportar, né? Como ser esse cidadão do reino de Deus. Fora esse estudo que nós estamos tratando das parábolas do reino, nós temos também uma série de outros estudos bíblicos, desde o início da pandemia, né, com a Covid-19, na modalidade de trabalhar online, nós temos tratado de muitos assuntos. Temos estudos, por exemplo, sobre os profetas menores, né, que são aquelas 12 livros dos profetas menores. Temos também sobre a ordem da salvação, temos vários outros assuntos. Por exemplo, tem um estudo só sobre escatologia na perspectiva do ensino de Jesus, que está em Marcos capítulo 13. Tem uma série só sobre isso também. Então você pode aí depois ver a playlist, ver todos os estudos feitos na EBD Online e assim se alimentar do conhecimento do Senhor, conhecer mais as Sagradas Escrituras e estar muito melhor informado também sobre temas tão importantes a qual nós já abordamos, tá bom? Mas para essa aula que nós estamos falando sobre a parábola do reino, nós vamos tratar de a grande ceia, a parábola da grande ceia, que é um ensinamento precioso de Jesus para falar da abrangência da graça e da urgência da graça de Deus, da graça salvadora em Jesus Cristo. E é sobre isso que nós vamos ver hoje. Eu quero convidar você a acompanhar comigo a leitura em Lucas capítulo 14, dos versículos 15 ao 24. Eu já coloquei aqui para você acompanhar comigo na versão revista atualizada, a qual vou ler, que diz assim: Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, isso Jesus responde agora: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenha por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Essa é a parábola da grande ceia, e aqui essa parábola vai nos ensinar a compreender o sentido, né, da grande ceia, o que representa essa grande ceia. Nós vamos perceber a oferta da graça concedida de forma abundante por Jesus e também, né, tem a parte aí, digamos,
das implicações e responsabilidades nossas, que é escolher algumas pessoas com quem a gente pode compartilhar a mensagem de Cristo, porque essa parábola vai nos incentivar a isso, tá bom? Mas antes de nós abordarmos sobre a ceia, a parábola em si, vamos orar ao Senhor pedindo dele graça e sabedoria nesse momento de estudo bíblico. Pai Santo e amado, quero te louvar e agradecer, Senhor, por essa oportunidade de mais uma vez estarmos estudando a tua palavra, Senhor. É um privilégio, uma oportunidade, sim, Senhor, de estudarmos, porque a palavra, Senhor, é uma sabedoria milenar. O teu ensino, a tua Sagrada Escritura, Senhor, são sabedorias divinas que alimentam o nosso coração, que fortalece a nossa fé, que nos transforma, Senhor, cada vez mais à imagem de Jesus Cristo. Mas também a tua palavra, Senhor, nos incita, nos convoca, Senhor, para assumirmos posicionamento no reino de Deus e assim também para com este mundo, te servindo, Senhor, e sendo os teus embaixadores aqui na terra. Que o Espírito Santo esteja conosco, nos ensinando, Senhor, nesse momento das Sagradas Escrituras, e Ele conduza tudo, Pai. Conduza através da sabedoria, dando-nos entendimento e iluminando os nossos corações. Assim te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, para a gente entender um pouquinho sobre essa parábola, vamos voltar um pouco o texto que nós lemos para que a gente compreenda o que gerou a parábola, né? Houve um contexto, e esse contexto é que gera a parábola para que, assim, Jesus esteja esclarecendo alguma coisa que estava acontecendo ali. E para a gente entender, então vamos lá. Nos versículos 12 a 14, Jesus está na casa de um homem, foi feito ali um banquete naquela casa, e aí em certo momento Jesus faz um comentário, ele diz assim, diz também ao que o havia convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não convide os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convide e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado. Pelo fato de não terem eles com que recompensar-te, a tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Olha só, o que Jesus está ensinando esse homem e o desafio que Jesus tem para esse homem. Esse homem faz uma festa, ele prepara um banquete para Jesus e para os seus amigos. Então vai ter ali as autoridades, vai ter ali pessoas importantes da cidade. E Jesus está entre essas pessoas. Jesus olha ao redor e percebe essas pessoas, né? E aí Jesus querendo ensinar para esse homem a verdadeira piedade, uma vida de fato que agrade a Deus, né? Porque a perspectiva de Jesus é permeada de uma vida aqui na terra que agrade a Deus, que glorifique a Deus, né? Que as pessoas façam e vivam para Deus as coisas, né? Não para que a gente faça para as pessoas, passar para as pessoas, ficar, né, bem quistas com elas e tudo mais. Mas a nossa perspectiva de vida tem que ser para Deus. E aí, sendo assim, Jesus fala isso. Diz, olha, você, quando faz um banquete, faz um jantar, né, você espera recompensas. Aí quem você convida? Você convida os amigos, convida os teus irmãos, convida parentes, vizinhos ricos. Por quê? Porque essas pessoas podem te convidar de volta, né, e te recompensar pela festa que você fez. Você vai receber parabéns, você vai ser notório, mas isso aí são recompensas que você vai receber aqui na terra. E é efêmero, acabou. Mas se por outro lado você faz uma festa, se você faz um banquete, e aí convida pessoas que não podem te recompensar, como pobres, aleijados, coxos, cegos, quem é que vai poder te recompensar? Deus te recompensa. Deus proporcionará para você uma grande recompensa na ressurreição dos justos. E você pode estar na fila dos justos se fizer essa festa voltado para estas pessoas. É interessante isso. Agora, claro que nós temos que perceber aqui a ênfase que Jesus dá nesse tipo de assunto para alguém como esse que convidou. Essa pessoa que o convidou precisava dessa palavra.
né? Porque o que Jesus está querendo colocar é que nós não devemos fazer festa para amigos. Não é bem isso, né? Então, nunca mais eu vou fazer festa para amigos, nunca mais eu vou fazer uma festa de aniversário e convidar minha família. Não. O que Jesus está querendo é ensinar para esse homem que tinha um coração totalmente errado diante de Deus. E aí, dentro dessa perspectiva de uma pessoa que precisava de correção, Jesus ensina isso. Mas também a parábola nos ensina, mesmo para nós que temos um coração voltado para agradar a Deus, nós que temos um coração amável para com nossos familiares, de querer de vez em quando se congratular com eles, celebrar com eles uma festa de aniversário, qualquer coisa, nós temos que também lembrar sempre das pessoas mais pobres. Não é? Então, se a gente faz uma festa de aniversário, convida amigos, familiares, né, para essas pessoas, que a gente também não esqueça daqueles que também passam por dificuldade e passam por necessidades. A gente passa a vida toda, às vezes, fazendo festa para os outros, mas esquece de também alimentar os mais pobres. Então, que a gente faça uma coisa sem esquecer a outra. Essas pessoas aqui, Jesus é um pouco mais dura com elas porque elas só fazem para se aparecer, só fazem para visar status, para visar fama entre os seus. É isso que eles visam. Eles têm interesses pessoais e eles nunca têm um olhar solidário, eles têm um olhar de generosidade, de assistência aos mais pobres. Essa que é a questão. Então a gente tem que, quando a gente analisa umas parábolas e certas falas de Jesus, a gente tem que ver para quem Jesus está falando, né? Essas pessoas a quem Jesus está falando, geralmente elas precisam de um grande puxão de orelha. Outros nem precisam tanto, mas outros precisam. Então é isso que, né, Jesus está fazendo aqui, dando um grande puxão de orelha num homem que faz festa para os outros, né, para que seja recompensado pelos outros por conta disso que ele faz. Por outro lado, quando diante dessa situação, né, que se apresentou, ficou um pouco constrangedor, com certeza, essa fala de Jesus no meio da festa. Aí alguém, depois que Jesus conta isso, resolve, né, dizer o seguinte: quão bem-aventurado que privilégio né, alguém comer pão no reino de Deus. Ou seja, a pessoa quer sair ali, né, com, digamos assim, com um ar de piedade. Alguém que está interessado em reino de Deus, alguém que está interessado, digamos assim, de fato, a participar dessa festa celestial. Aí, então, Jesus conta a parábola. E a parábola vai chamar algumas atenções nossas. A primeira coisa que nós vamos perceber nessa parábola é o seguinte: quando a gente faz uma festa, por exemplo, né, festa de Natal, né, se a família é grande, todo mundo combina o seguinte: olha, cada um faz um prato, né, e todo mundo traz para a festa. Então você arruma a casa, arruma a árvore de Natal, arruma a mesa, fica aquela mesa com os pratos e talheres, que geralmente aqueles pratos e talheres que você tinha guardado ali o ano inteiro, geralmente, que você só usa em ocasiões especiais. Então você bota na mesa, fica aquela mesa linda, aí cada um vai chegando e vai trazendo um prato feito, né? Isso é o que a gente chama de ajunta-panelas. Isso é o nosso padrão de fazer festa, para não sair caro para uma pessoa só. No caso da parábola aqui, o Senhor lhe diz assim que no reino de Deus não existe junta-panelas. Por quê? Nessa parábola, em especial, que está falando sobre o grande banquete, a grande festa, né, chamada também em outros textos sagrados de as bodas do Cordeiro, é aquela festa da grande ressurreição, da união de todos os convertidos ao longo da história. Porque vai haver essa festa. Quando Jesus voltar em glória e começar a renovar todas essas coisas, julgar, né, os que devem ser julgados e dar galardão aos que merecem galardões, vai ter essa grande festa. Essa grande festa vai congregar desde lá de Abel, né, ou pode-se dizer até de Adão e Eva, né, vai se congregar os crentes, os fiéis, desde Adão e Eva até a vinda de Jesus Cristo. Todos vão estar congregados nessa grande festa. Só que nessa grande festa que vai haver, né, nós não precisamos levar os nossos pratos.
digamos assim, porque o Senhor mesmo vai preparar, né, um grande banquete para cada um de nós e Ele mesmo é quem vai dar, né? Então, o texto já começa a colocar para nós de que essa grande festa é uma festa da graça, é de pura graça de Deus, uma festa preparada pelo Senhor Jesus, né? Por isso que é chamada de bodas do Cordeiro, né? Que é a boda do grande Senhor Jesus. Inclusive, ele fala sobre essa festa quando ele se refere também à ceia. Num dos evangelhos, Jesus diz assim, há muito quis ter convosco essa ceia, que é a que ele está fazendo com os discípulos antes da sua morte e ressurreição. Aí ele diz assim, mas de agora em diante não tomarei do fruto da videira até aquele dia no reino de meu Pai. Então, Jesus está se referindo justamente a essa grande ceia, essa grande festa, a boda do Cordeiro, né, que pode ser chamada de o casamento da igreja com Cristo também. Então, nessa grande festa, todos nós somos os convidados e a qual nós vamos participar por graça, salvação por graça, não por mérito, não por obra, para que ninguém se glorie, como Paulo diz aos Efésios, né, no capítulo 2, versículo 8. Então é pura graça, tudo vai estar preparado para nós lá por conta do maravilhoso amor de Deus e misericórdia dele para conosco. E aí nós não precisamos levar nada, né? Aí, analisando a parábola, nós temos aqui a razão do convite, né? A razão do convite são duas principais, né? Que é urgência e ampliação. Existe uma urgência na questão da festa. A festa já estava preparada. Então, urgentemente, precisa de pessoas participarem dessa festa. Só que ela recebe uma ampliação por conta da própria palavra, né? E aí, para nós entendermos o motivo dessa ampliação, primeiro nós vamos ver que existe um duplo convite nas festas na Antiguidade. Na Antiguidade, existia um convite preparatório. O que era um convite preparatório? Primeiro, quando o rei ou qualquer pessoa ia fazer uma grande festa, ele primeiro mandava, né, o convite para as pessoas dizendo, olha, tal dia vou dar uma grande festa e você é o meu convidado. Então as pessoas, quando recebiam esse convite, elas anotavam nas suas agendas e, né, guardavam aquela data para não fazer outra coisa, para não ter outro compromisso, não assumir outro compromisso. Então, era um convite preparatório, né? Dado com muita antecedência. Então, quando chegava próximo da data do convite, né? Da festa, seja um dia antes, seja 2 dias antes, né? Tinha o outro convite de confirmação. Ou seja, a festa já está pronta, já pode vir, tipo assim, né? E é nessa parte que a parábola conta. A parábola conta justamente esse segundo momento em que a festa já estava preparada, os alimentos já estavam prontos, ninguém precisava trazer mais nada, bastava vir. E uma vez que tem essa segunda parte da confirmação, na parábola é que começa justamente as desculpas, né? As pessoas começam a apresentar desculpas, o que é intrigante, porque se elas tinham sido bem antecipadamente convidadas para agendar aquela data, né, e poder assim participar, se elas agora apresentam desculpas, é porque elas estão sendo levianas com o convite, desrespeitosas para com aquele que convida, né, porque quem convidou tinha todo um apreço a essa pessoa ao convidá-la, queria que participasse da festa. Então, quando a pessoa não anota na agenda, não coloca aquela data como exclusiva, isso é um desrespeito, tratar a pessoa, né, de forma leviana e tudo mais, né? Então essas pessoas apresentam convite. Aí nós temos aqui, né, alguns convites que vem uma coisa bem interessante. As desculpas, elas até são plausíveis, mas não deixam de ser desculpas. E no reino de Deus, para Deus, não existe desculpas. Ou você assume de fato uma responsabilidade diante de Deus, ou você não assume, né? Para Deus não existe desculpa, porque Deus nos dá todas as condições necessárias para que a gente viva segundo lhe agrade. A gente tem que ter muito isso em mente,
que Deus ele não mediu esforços para nos salvar. Deus podia ter usado qualquer desculpa para não enviar seu filho ao mundo e muito menos fazer com que seu filho morresse na cruz do Calvário. Mas ele escolheu fazer isso. Jesus podia usar de desculpas na cruz do Calvário e dizer, olha, não vou morrer aqui porque vai ter muita gente que não vai nem querer saber disso, né? Para muitas pessoas vão me negar mesmo, muitas pessoas vão continuar vivendo em pecado, as pessoas querem viver em pecado, então eu não vou morrer por elas não. Jesus podia ter usado todo tipo de desculpa, mas ele não mediu esforços para nos salvar. Da mesma forma, então, Deus não vai aceitar desculpas, ainda que sejam plausíveis. Por exemplo, aqui, ó, nós temos 3 casos de desculpas plausíveis, mas que são desculpas, né? E assim mostram de respeito para com aquele que convidou. Então, por exemplo, o homem disse, ó, comprei um campo, agora eu preciso ir lá ver esse campo, preciso ir lá analisá-lo, né? O que é estranho, né? Alguém comprar um campo antes de ver, né? Esse daqui comprou e depois é que vai ver, né? Isso já demonstra que, de fato, né, o homem não estava muito preocupado com a festa mesmo, não, né? Talvez a desculpa seja até meio esfarrapada, né? Não sei. Mas o fato é que ele dá essa desculpa. O segundo, ele diz assim, ó, eu comprei 5 juntas de boi, preciso lá analisá-las também, né? Ver se o gado está saudável, se está gordo, todas essas coisas, né? Parece plausível, né? Ele precisa, né? Não tem aquele ditado, né? Que os boi engordam com o olho do dono, né? Então, de fato, se ele não cuidar, pode perder esses bois, né? É plausível, mas continua sendo uma desculpa. O terceiro é mais plausível ainda, né? Ou seja, casei-me e por isso não posso ir. Ou seja, estou na lua de mel. Ninguém vai largar a lua de mel para, né? Então, assim, é bem plausível, mas ainda é uma desculpa. E dentro dessas desculpas, nós observamos aqui, né, uma recusa dos judeus. A parábola toda, ela é uma espécie de alerta para os judeus. Os judeus foram os primeiros convidados para a festa. Os judeus eram o povo de Deus, era o povo eleito, que Deus com braço forte, mão estendida, tirou do Egito, com muitos sinais, com muito poder, né? Fez eles passarem pelo Mar Vermelho a pé enxuto, cuidou deles durante 40 anos, deles no deserto. Quando eles entram em Canaã, Deus dá vitória para que eles expulsem e exterminem as nações que já habitavam ali, para que aquela terra prometida por Deus seja de fato de Israel. Então Deus fez coisas extraordinárias ao longo de muito tempo na vida do povo de Israel e eles eram os primeiros convidados. Agora que chegou o momento definitivo para Israel, da restauração de Israel, da salvação do povo de Israel, eles estão dando desculpas. Não aceitam o Filho de Deus, né? Eles não aceitam a mensagem do Filho de Deus, não participam do reino. Tem até um texto que Jesus critica de forma muito dura os judeus, dizendo o seguinte, que eles ficam na porta do reino, não entram e nem deixam ninguém entrar. Então, de fato, aqui a parábola é uma espécie de exortação aos judeus, da recusa dos judeus, das desculpas que os judeus estão dando. Por fim, esses judeus vão matar o Filho de Deus, vão matar o enviado, vão matar o seu Messias há tanto tempo esperado, né? Somente porque o Messias que veio, o verdadeiro Messias que chegou, não falou aquilo que eles queriam. Eles esperavam um Messias bem diferente. Eles tinham uma expectativa diferente do Messias dele e quem veio foi Jesus, né? Um homem simples, que não habitava em palácios, um homem que não tinha riquezas, não era um guerreiro, né, militar, mas era simplesmente, né, um carpinteiro, mas que tinha uma sabedoria divina e que a principal ação dele para salvar Israel era da sua própria vida. Então, esse tipo de Messias não era o tipo de Messias esperado pelos judeus. Então, eles recusam esse Messias, eles recusam esse Filho de Deus. Isso é, para nós, um pouco emblemático, porque nós temos que nos analisar diante dessas coisas também, né?
Que tipo de expectativas nós temos para com Jesus Cristo? Que tipo de Jesus nós criamos para nós mesmos? Será que é o Jesus dos evangelhos? O humilde? O sábio que confrontava o nosso caráter, a nossa personalidade, confrontava o nosso temperamento com os seus ensinos? Ou a gente vai criando um outro tipo de Jesus? Por exemplo, eu já ouvi histórias de pessoas que falam que Jesus, na verdade, era rico. Né? O argumento da pessoa, porque era uma pessoa que pregava a teologia da prosperidade, o argumento dela é que Jesus era rico porque Jesus era carpinteiro. Aí diz assim, o carpinteiro daquela época, gente, era como se fossem os engenheiros de hoje. E engenheiro constrói grandes coisas e são ricos, né? Então, assim, eles querem colocar Jesus como se Jesus fosse, né, uma espécie de um engenheiro, um Marcelo Odebrecht da vida, que tivesse feito grandes construções para César, para Herodes e aquelas coisas todas e ficado multimilionário, né? Quis colocar Jesus nisso. Então as pessoas criam Jesus baseado no seu caráter, na sua personalidade, nas suas falhas de caráter principalmente. Né? Então nós temos que ter cuidado com isso. Né? Jesus não atendeu às expectativas judaicas. E às vezes, quando a gente não muda o nosso coração para ter o mesmo Espírito de Cristo, a gente às vezes cria um Jesus também baseado naquilo que nós queremos. E aí, quando vier o verdadeiro Jesus, a gente pode se frustrar também e acabar recusando, né? Eu sempre gosto de contar a história do Grande Inquisidor, que é uma obra dentro da obra dos irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Nessa história do Grande Inquisidor, Jesus volta à Terra no século XVI. E aí Jesus volta do mesmo jeito, né, que ele veio da primeira vez. Ele vem como um homem simples, pregando nas ruas, e aí Jesus não fazia parte do sacerdócio, né, da igreja daquela época, né, igreja católica no caso, não era bispo, não era padre, não era papa, não era nada, ele era um homem da rua, pregava o mesmo evangelho, e aí por conta de ele pregar o mesmo evangelho que pregava antes, Jesus é preso e Jesus vai ser julgado por um inquisidor à forca, né? Só que aí a história, né, acaba mudando um pouquinho, mas é exatamente isso, né? A mesma mensagem, o mesmo Jesus que foi nos evangelhos pode não ser aquele que a gente quer hoje em dia. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, não recusar Jesus como, né, na história o grande inquisidor recusou Jesus. Mas, por conta justamente dessas recusas do povo de Israel, segundo a parábola, é que o convite da graça, o convite para o banquete, ela ganha uma extensão. E aí passa a ser agora um convite para os de fora. Né? Se aqueles convidados representavam os judeus, a comunidade de Israel, a qual Jesus disse, inclusive, né, quando a mulher sírio-fenícia vai pedir para curar a sua filha, libertar a sua filha, Jesus disse que ele antes veio para os da casa perdida para os judeus, né, para aqueles da casa perdida de Israel. Né? Aí a mulher que diz, não, mas os filhinhos, né, aliás, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então ela queria receber um pouco dessas migalhas da graça, a qual, de fato, Jesus dá. Jesus cura. Né? Jesus fica até admirado com a fé daquela mulher e com a resposta que ela dá. E, de fato, a recusa do povo judeu fez com que agora o convite fosse estendido para os de fora da casa de Israel. Por quê? Aí eu coloquei 4 coisas aqui. Primeiro, quando Jesus está se despedindo dos discípulos lá em João capítulo 14 e João capítulo 16, Jesus diz o seguinte para eles, olha, eu vou, né, preparar-vos lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Né? Há muitas moradas. Se há muitas moradas, então, com a recusa dos judeus, há muitos lugares. A parábola fala sobre isso. Quando os convidados recusam o convite, aí o Senhor manda o seu servo ir nas ruas, chamar as pessoas, o servo vai, convida as pessoas vêm, e aí ele diz assim, fiz tudo o que você pediu e ainda há lugares. Por quê? Porque há muitas moradas na casa do Pai do nosso Deus. Né? Então, há muito lugar. Aí é quando o Senhor manda de novo, serve. Então vai atrás dos aleijados, dos coxos, vai de toda
atrai todas as pessoas, né? Pessoas, inclusive, que eram rejeitadas pelo povo de Israel, né? E aí ele vai nessa segunda vez. Por quê? Porque ainda há muitos lugares. Também esse convite se estende para os de fora por conta também de que desde o Antigo Testamento nós observamos que Deus é um Deus de toda a terra. Quando Deus está trabalhando para libertar Israel do Egito, em várias vezes, diante daquelas pragas que Deus colocou para Faraó, e muitas vezes o Senhor dizia o seguinte, né? Deus dizia o seguinte a Moisés e a Faraó, né? Eu endureci o coração de Faraó para mostrar o meu poder, para que saibam que eu sou o Deus de toda a terra. Ou seja, através daquelas ações poderosas que Deus estava fazendo para libertar Israel, aquilo ia se espalhar para todas as nações e todas as nações iam conhecer Deus. Por quê? Porque Deus é o Senhor de toda a terra. Isso é dito algumas vezes ali naquele texto de Êxodo, a partir do capítulo 4 em diante, né? E também, né, a extensão do convite vai para os de fora por conta do amor estendido de Deus. Deus não tinha o seu amor guardado somente para os israelitas. Ele não amava só os israelitas. Lembra-se que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Então, ele ama os israelitas, mas ama todos na face da terra, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele ama a todos. Não foi ele que criou a todos, então ele ama a todos. É interessante o seguinte, né? Lá no Pentateuco, você tem aqueles textos que falam de que Israel é sua propriedade exclusiva, né? Deus tirou Israel do Egito, transformou em seu povo sua propriedade peculiar, particular. Só que é Deus que faz de Israel sua propriedade particular. Deus não é o Deus particular de Israel. Deus é o Deus de toda a terra. Então, quando Deus chama Abraão, já está muito explícito essa questão. Em ti, na tua descendência, no meu povo Israel, né, abençoarei todas as famílias da terra. Então, o amor de Deus, a partir dessa recusa, que essa recusa foi necessária, né? Paulo aborda sobre essa questão em Romanos capítulo 11, né? Que essa recusa foi necessária para quê? Para que o amor estendido de Deus se chegasse a outras nações. Então, por isso que, né, por ordem, né, Judeia, quando Jesus manda, né, os discípulos irem pregar o evangelho, Judeia, Samaria, né, e confins da terra. Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Então, o amor estendido de Deus para toda a terra. Por quê? Porque há muitas moradas na casa de meu Pai. O interesse de Deus é que muitas pessoas participem da ceia, da grande ceia do Senhor. O convite está estendido. O amor de Deus está estendido. A misericórdia está estendida. A graça de Deus está estendida para todos. O convite é o seguinte: a todos que estão cansados e sobrecarregados, venham, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso, paz e alívio para as vossas almas. O convite é: vinde todos. Esse é o convite de Jesus. Uma vez entendendo isso, nós somos aquele servo. A igreja do Senhor Jesus é aquele servo que é ordenado para ir nas ruas, nas praças, nas vizinhanças, convidar as pessoas. Mas não só porque existem muitas moradas, o Senhor ele quer que nós, servos, também vá aos aleijados, aos coxos, às prostitutas, aos moradores de ruas, convide a todos. Porque, de fato, Deus não faz acepção de pessoas. A borda do cordeiro não é um privilégio para alguns. Lembra que a parábola começou sobre isso? O homem, né, diz assim: bem-aventurado que come pão na mesa do reino de Deus. Aí Jesus disse a parábola para ensinar para ele o seguinte: não existe um privilegiado nessa história. O convite é feito para todos. É para todos. E todos que ouvirem, todos que atenderem ao convite, todos que quiserem participar da graça, podem sentar nessa mesa. Você, eu, vamos sentar nessa mesa. Mas nós não somos privilegiados. Nós somos os mendigos.
Nós somos aqueles que estavam vivendo em pecado, vivendo fora de Deus, como Paulo fala lá em Efésios 2, né? Nós estávamos sem Deus no mundo, alheios à aliança da promessa. Nós éramos filhos da ira. Tudo está lá em Efésios 2. Nós éramos esses. E, entanto, a graça chegou, pela graça sois salvos, não por obras, não por mérito, para que ninguém se glorie, né? Mas por graça somente. Então, se foi por graça que nós somos salvos, nós temos que também estender essa graça para outras pessoas. Eu gosto de uma frase de um missionário que ficou famoso, que diz assim, que pregar o evangelho é como se fosse um mendigo dizendo para outro mendigo onde fica a casa do pão. Né? Nós somos esses mendigos. Né? Tem um autor que fez um livro chamado Maltrapilhos. Né? Nós somos os maltrapilhos, que Deus nos resgatou e agora nós temos que anunciar para os outros. Né? E assim todos poderem participar, né, aqueles que aceitarem participar dessa grande festa que será as bodas do Cordeiro, que será a grande ceia do Senhor, a qual Ele tem uma mesa farta. Amém, queridos? Que você seja incentivado a partir dessa parábola de Jesus a ser como aquele servo enviado para chamar as pessoas. Chame os amigos, chame os vizinhos, chame as pessoas que você conhece do trabalho, né? Mas chame também todos aqueles outros com quem a gente quase não tem muito contato na sociedade, que são os marginalizados. Ou seja, o convite tem que ser para todos. Amém? Que Deus abençoe essa vida e até o nosso próximo estudo.